De volta ao Redação Novo Tempo e a gente aqui aguardando a sua participação, você participando com a gente aqui do nosso debate através das nossas redes sociais. Nas últimas semanas, os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vêm sendo castigados por fortes temporais. Diversas casas tiveram seus telhados arrancados pelos ventos e moradores foram atingidos pela chuva e granizo. O Brasil é considerado um dos 10 países onde mais ocorrem desastres naturais no planeta. Nos últimos 20 anos, esse dado, foram mais de 30 mil ocorrências. E é por isso que recentemente o governo federal investiu mais de 4 bilhões de reais na prevenção de desastres. No Rio de Janeiro, onde deslizamentos de terra já mataram dezenas de pessoas, a prefeitura conta com um radar meteorológico com alcance de 250 quilômetros. Esse aparelho, ele consegue prever a intensidade de fenômenos naturais com até 6 horas de antecedência. Gente, eu li esse dado aqui que o Brasil está entre os 10 países com mais desastres naturais. É um pouco assustador isso. A gente sempre fala, moramos num lugar onde as placas tectônicas estão ali, a gente não vai sofrer, a gente não está no meio, a gente não vai sofrer um terremoto, nunca teve um tsunami, nunca teve um maremoto. A gente está entre os 10 países com maior possibilidade de desastres naturais. Pensar, e realmente esse foi um dado que me chamou muito a atenção, porque assim, quais são os tipos de desastres naturais que a gente vê aqui no Brasil e que chama a atenção nossa? Seca. É principalmente, não, mas o que mais chama a atenção nossa pra gente é enchente, deslizamento de terra. E o que acontece em outros países, que apavora muita gente e pra gente não apavora, é isso que você falou. É terremoto, é maremoto, é vulcão, furacão, tornado. Entendi. A gente não tem isso aqui. E aí dá essa falsa impressão, tipo, nós somos uma terra que não sofre com desastres naturais. Mas poderíamos estar muito fora dessa estatística, né? Porque a gente não tem ações, eu vou chamar de climáticas, desculpe aí os climatologistas se eu estou falando alguma coisa errada, mas é isso, a gente tem uma possibilidade muito remota de passar por um terremoto, um maremoto e coisas do tipo. Mas o que acontece com a gente? Enchentes, deslizamentos. Então, são questões que poderiam ser desenvolvido um trabalho que evitasse que a gente tivesse entre esses 10 países. Você diz que a gente não tem um gerenciamento dessas crises, é isso? Não, eu não diria gerenciamento, mas eu diria, por exemplo, vamos falar do Rio de Janeiro, que é, quando a gente pensa em chuva, a gente sempre lembra ali da região serrana do Rio de Janeiro. Isso. Até porque foi em 2011, né, aquele maior desastre, lá quase 1.000 pessoas morreram em Friburgo. E aí tem sempre pessoas morando nos lugares que são condenados pela Defesa Civil, condenados assim, não deveria ter gente aqui, mas tem gente morando ali. Aí as prefeituras não têm um plano estruturado para vamos tirar essas pessoas daqui e dar a elas um lugar digno de vida. Inclusive, nessa questão ainda, quando houve o acontecimento na região serrana, muito dinheiro foi destinado para algumas ações. Muita coisa não foi feita, alguns prédios foram levantados, mas você tem outra questão. Então, tem uma pessoa que morava ali numa casa de 100 metros quadrados, num terreno grande, aí o que o governo oferece para ela é um apartamento de 40 metros quadrados fora da área de zona de risco. É até desumano você oferecer uma coisa dessa para alguém que estava numa situação completamente diferente, apesar do risco que ela vivia ali. Então, tem algumas coisas que precisam ser acertadas, mas que também não é fácil de ser feito assim, sabe? Então, agora o Brasil resolve isso aí. Tem muita coisa que precisa de um planejamento de longo prazo. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção nessa pesquisa aí, eu não lembro qual é o órgão, mas é ligado à Organização das Nações Unidas, à ONU, que falou que o Brasil está entre os 10 países com a maior incidência de desastres naturais. Dentro do dado específico que coloca o Brasil entre esses 10 países, 50% dos casos de desastres naturais no Brasil estão relacionados à seca. Ou seja, e aí os outros 50% se misturam algumas coisas, boa parte tem a ver com chuvas, enchentes, deslizamentos de terra, etc. Mas 50% dos desastres naturais que acontecem no Brasil estão ligados à seca. E em alguns lugares já está tão comum a gente olhar para a seca e falar assim, é a realidade do Brasil, que não parece mais que é um desastre natural. Então, tipo, muita gente não olha para a seca como uma coisa do tipo assim, puxa, a pessoa está ali sofrendo um desastre natural como poderia estar sofrendo, sei lá, um terremoto, um tsunami. Você não culpa alguém por ter morrido num tsunami ou estar passando uma situação
triste por conta de um terremoto. Mas quando a pessoa está na situação de seca, muitas vezes a pessoa olha e fala assim, mas está nessa situação porque quer, né? Porque que não muda de lugar? Porque não vai para outro. E não é assim, né? E é natural a gente ver, exatamente porque o Brasil enfrenta a situação da seca há muito tempo. E isso acaba, de alguma maneira, cauterizando a mente de muita gente. Achar que é comum. Para achar que seca é uma situação que você pode escolher. Não, é um desastre natural também. Então, quando você falou sobre o desastre natural, aí eu até respondi seca, eu não sei se você ouviu. Ouvi. Porque é uma coisa que... Tá, não estou classificando aqui o que é pior, o que não é. Porque o pior é quem está passando pela situação, né? O pior para mim pode ser não o pior para ele, enfim. Mas o fato é que a gente convive com isso que o Leite falou há muito tempo. Então, quando acontecem esses casos assim de desastres tão assustadores, é uma coisa mais esporádica. Agora, a seca é uma coisa praticamente constante. Só que essas pessoas, acho que não sei porque não faz parte da nossa realidade, a nossa realidade aqui para São Paulo é mais a enchente, que preocupa mais, é uma vida muito cruel, uma vida extremamente dura. É claro que hoje no programa a gente está falando de ações que o governo fez, né, e que é muito positivo, mas a gente sabe que teria como o governo fazer alguma coisa e não faz em prol dessas pessoas. Mas o que a gente... bom, Hélio, pode ir. Não, achei estranho a classificação da seca, por exemplo, como um desastre natural, porque, na verdade, assim, o desastre é a consequência do ato. A seca ou a chuva são fenômenos, na minha visão, são fenômenos naturais. Não sou ninguém para questionar o relatório aí de um órgão da ONU. Mas o desastre ocorre pela falta de políticas aplicadas para se conviver com o fenômeno. Aí eu volto no que eu falei antes. Por exemplo, no caso da seca, a seca é um fenômeno, ela é até rotativa. Tem aí durante, sei lá, 3, 4 anos, fica alguns anos sem problema nenhum, daqui a pouco ela volta, é cíclico. Então, o que se precisa fazer, e é o que organizações, às vezes, civis e não governamentais fazem, é um trabalho de construção de cisternas, para que quando há chuva, as cisternas se encham e quando houver a estiagem, tem água para a família, para beber, para cozinhar, para cultivar a terra. Aí você não tem um desastre. Porque a seca vem, é um fenômeno assim como a chuva. Você tem que estar preparado para ele. Tem que estar preparado. Choveu, tem lugar... nesse período do ano é sempre de muita chuva no Brasil. E aí, sempre, nos mesmos lugares, você vê as mesmas notícias. Enchente, deslizamento de terra, famílias que perdem tudo, ano após ano. Sempre nessa mesma época do ano. Exatamente. Então, o desastre não é a chuva. O desastre é o que não foi feito para prever coisas que poderiam ser ocasionadas pela chuva. Até pegando o exemplo de outros países, né? Por exemplo, Estados Unidos, que tem tornados e tal. Se o pessoal deixasse só, não sabe quando é que vai chegar o tornado, vamos esperar aí a gente sai correndo. Mas não, os locais nos Estados Unidos onde existe incidência de tornado, eles constroem como se fosse abrigos subterrâneos. Então, dá um alarme, sei lá, 2, 3 horas antes do passar o tornado, todo mundo vai para o abrigo subterrâneo, a casa vai embora. O vento leva e destrói tudo. Mas as pessoas não morrem porque estão lá abrigadas, né? Porque há um plano de contingência. Até sobre essa história do planejamento, não são só com esses fenômenos naturais, né? Alguns outros países, Estados Unidos, por exemplo, é muito ligado nesse tipo de coisa. Você tem um prédio, periodicamente existem os testes. Então, olha, vai acontecer agora. Vamos supor que está acontecendo um incêndio aqui no nosso prédio. Simulações, né? Simulações, treinamentos. Como é que acontece essa retirada? No Brasil, a gente não tem muito isso. Aquela história de saída de emergência, sempre que você entra num lugar, olha para a saída de emergência, não faz parte da nossa cultura. Agora, é o que na cultura americana, por exemplo, é muito presente. E quando a gente fala dos fenômenos naturais, das catástrofes, os desastres naturais, isso fica ainda muito mais forte, né? A gente está falando disso porque o governo está investindo nesse equipamento que vai conseguir prever esses fenômenos naturais. Esse é talvez o principal investimento, mas existem outras medidas. Agora, é isso que o Hélio falou, não precisa de nenhum aparelho para saber que vai chover em determinado momento, porque muitas vezes isso se repete anualmente. A seca está aí, como vocês discutiram aqui, a gente não precisa de nenhum aparelho que diga para a gente que vai ter seca. Então, quais são as medidas que a gente vai desenvolver para conseguir conter essas catástrofes naturais? Tanto é que uma coisa que me chamou a atenção, o dado da ONU colocava a seca como 50% da incidência de desastres naturais aqui no Brasil.
o Ministério das Cidades, que é o ministério responsável por gerenciar esse tipo de crise com desastres naturais, etc., nem classifica a seca como um desastre natural. Tanto é que, no relatório que a gente teve acesso, o número 1 são situações de deslizamento de terra, enchentes, etc. E seca nem está ali. Então, quer dizer, se nem é classificado como um problema pelo Ministério que deveria estar cuidando disso, você entende que você não tem o cuidado necessário que poderia estar sendo dado para uma situação, voltando para a situação da seca, que deveria ser tomado para que essa situação que a gente sabe que é cíclica e que pode voltar a acontecer, não acontecesse. Obviamente que não quer dizer que os governos não estão fazendo nada em todos os níveis, estaduais, municipais ou no nível federal, para combater, por exemplo, a seca. A gente sabe que isso tem sido feito. Mas poderia ser muito mais para a gente não ter que viver com uma situação triste como essa. E provavelmente se a gente... Acabou o tempo? Não, pode falar. Assim, provavelmente se a gente estivesse aqui com alguém dessa área ambiental, certamente falaria também sobre esse nosso mau comportamento de querer fazer tudo que a gente acha que tem que ser feito, depredar tudo, sem pensar na proteção que a gente deve ter, porque, consequentemente, isso vai acontecer com a gente. Até mesmo a questão de chuva, né, pode estar relacionada aí com a nossa incapacidade humana de cuidar do nosso próprio planeta. E você falou agora muito legal para o ponto que eu queria puxar aqui, a nossa incapacidade humana de cuidar do planeta. A gente falou sobre o governo que está investindo, mas tem a nossa parte também, né? Quanto tempo, falando de São Paulo, a gente não sabe que grande parte dessas questões das enchentes, quando chove, são por conta da poluição, porque as pessoas jogam o lixo na rua. Então, o governo tem a parte dele para fazer, assim como a gente estava falando sobre o Zika vírus antes, mas a população também tem a sua parte a fazer, até para contribuir nesses desastres naturais. O cara vai lá, joga um monte de entulho na rua, e aí sofá, um monte de coisa. Aí impressionante. A água da chuva leva tudo isso pro bueiro. Aí entope o bueiro. Aí, quando vem a chuva, o bueiro está lotado de lixo, não tem como ir água ali, aí a água entra na casa da pessoa. Aí a pessoa fala, olha só, o governo não faz nada para me ajudar. Lógico, assim, o governo pode até tentar, mas se você não ajudar, também não vai ter como. Então, isso é muito sério mesmo, porque a gente, voltando nesse ponto, né, a gente gosta de jogar as culpas para os órgãos públicos, porque daí a gente alivia a nossa culpa, entendeu? Mas, Leite, agora eu vou fazer um contraponto que você falou e teve bom você tocar nesse assunto. Todo mundo é responsável, mas o que me deixa mais indignada é quando a gente vê as grandes indústrias fazendo horrores com o nosso meio ambiente. Não que o senhor que jogou o sofá não esteja exonerado disso, mas a indústria que jogou, sei lá, quantos mil sofás, vamos dizer assim, no nosso ambiente e acabou com tudo, não é punido por causa disso. Quantas vezes a gente vê a indústria jogando os seus dejetos no rio, sem querer, né? Mas vamos falar da Samarco aqui, né? Fica aí, não vou nem dizer nada, né, para não... Mas está aí uma situação que a gente está sofrendo por conta disso. Meu pai já foi proprietário de terras pequenas assim. E a gente vê que é realmente como é o nome do órgão mesmo que cuida do florestamento lá, enfim, você desmatou uma área, você obrigatoriamente tem que florestar de novo, ok. A gente vê isso com os pequenos proprietários e tudo, só que aparentemente a gente não vê isso com as grandes indústrias, com os grandes proprietários de terras extensas. Parece que a gente vê só as pessoas mais pobres ou a que menos tem poder sendo punida, sendo castigada, porque se a gente for fazer um levantamento, por exemplo, de poluição, teve um outro dia que a gente trouxe um dado aqui e a gente viu que realmente grande parte disso vem pelas indústrias do que pela população em si. Eu acho que foi muito bem colocado isso, realmente. Agora, o que a gente não pode esquecer eu, Wagner, não tenho poder para ir lá e fazer com que a indústria pare de poluir, mas eu posso tomar conta da poluição que eu faço no planeta, né? Agora, conversar sobre o assunto é super importante e deveriam agora sim, inclusive, ter ações governamentais que realmente lidassem com essas indústrias que vão poluir o planeta, Se chega um né? fiscal para você, lá na sua casa que você jogou o seu entulho,
você vai ser multado, tudo, você não tem poder para isso. Agora chega uma grande indústria, ela tem poder de barganha, tem poder social e vai conseguir reverter a situação. poder Mas uma coisa não comercial, né? justifica a outra e também Não, nem não isenta. justifica. Eu vou tomar... A Novo Tempo fica na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo. Eu acho excelente um trabalho que existe aqui e eu sei que existe em outras cidades, por exemplo, na minha lá em Curitiba. No caso de Jacareí, tem um lugar chamado LEVE, Local de Entrega Voluntária. Então, se você tem qualquer coisa que você precisa se desfazer na sua casa, seja um saco de cimento que, sei lá, endureceu, não vai mais usar, um móvel velho que você não tem mais nem uso, nem para doar para ninguém, você pega e leva para esse lugar. Ali eles recolhem tudo isso e você se desfaz sem causar transtornos. Mesmo assim, você anda pelas ruas da cidade e você encontra. No centro da cidade, você vê uma cadeira velha ali encostada num poste, você vê um sofá, aí você quer me dizer que porque uma indústria polui mais do que o senhorzinho, aí tudo bem pelo senhorzinho jogar um sofá? Não isenta, Não. mas E assim... outras cidades, inclusive, tem um serviço que é melhor ainda. Você liga para a prefeitura e fala, olha... Tenho aqui na rua tal, tem aqui um lixo que eu não tenho o que fazer com ele. É galho de árvore, seja o que for. Vai lá e... Vai lá, o pessoal da prefeitura recolhe e leva. Mas acontece de as pessoas sequer ligarem. Eu estou falando isso porque eu estive em férias agora em dezembro e passei por uma cidade assim. E eu perguntei, mas ninguém recolhe isso aqui? E a minha mãe falou, não, se a pessoa ligar, recolhe. A gente está passando por um bairro onde havia isso... E a prefeitura faz esse trabalho de ir lá e recolher. E a pessoa não se dava o trabalho de ligar para avisar. Olha, tem um lixo aqui. A gente precisa ir para o intervalo. Todo mundo tem que cuidar do seu próprio Não dá nem lixo. tempo pra Indústrias, rebater o pessoas... Todo mundo entendeu. Fora do ar, você fala comigo. A Suzane não está falando que as pessoas não têm que cuidar. Só ela está levantando o olho aí para as grandes indústrias, né? Abrindo o olho aí para as grandes indústrias. Daqui a pouco a gente discute sobre o veterinário que foi impedido de atender animais gratuitamente. O Redação volta daqui a pouquinho.